Bem-vindos ao Bekim Balacha, volume 6, shiur número 56. Hoje a gente está na Siman Kuf Samech 160, hoje Alachot 17 até 19. Quem tem o livro, a gente está na página 140. E aí, a Alachot 17 fala sobre se eu posso usar a água da torneira comum para Netilat Yadayim. E por que não? Toda a água que a gente tem em casa passa pelo relógio da Sabesp, um hidrômetro, um aparelho que mede o volume de água que a gente está usando. E aí a pergunta é se isso que a água movimenta ali o relógio, ele é chamado de relógio, não sei exatamente, o hidrômetro, se isso é considerado uma melachá. Uma outra pergunta também, em muitos prédios você tem uma caixa d'água. E aí a caixa d'água, ela vai enchendo, 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 e tem uma boia nela. Na hora que a caixa d'água fica cheia, a boia sobe, e aí a boia subindo, ela desativa e ela desliga, ela fecha o registro para a água parar de entrar. Então a pergunta é se isso é considerado também, se é uma água que foi feita nela melachá, e aí ela seria proibida para Netilat Yadayim. Então, os poskim chegam na conclusão de que não tem problema e essa água é permitida para Netilat Yadayim. E aí, por quê? O Or LeTzion, ele traz alguns motivos para liberar. Primeiro motivo, ele fala que o Rambam, quando ele fala uma água que foi usada, que ela já foi feita alguma melachá com ela, o Rambam escreve, essa água é considerada como shofrim, seria esgoto, lixo. Quer dizer, é uma água que, aos olhos das pessoas, já é considerada uma água usada, elas já não dão mais o mesmo valor para essa água. Então, por isso, fala o Or LeTzion, a gente vê que você mede a água, o relógio usa para a gente pagar a conta de água, mas mesmo assim, as pessoas não consideram essa água como uma água usada. E por isso, por ela não ser considerada como uma água usada, então ela é válido para Netilat Yadayim. Então esse é o primeiro motivo que o Or LeTzion traz. E o Cheshev HaEfod acrescenta para esse motivo, que ele fala, olha, mesmo de acordo com o Rabbeinu Shimshon, que a gente falou a opinião dele na introdução para esse capítulo, que o Rabbeinu Shimshon, ele não fala igual o Rambam, ele fala uma água que já foi usada para melachá, ela deixou de ser água. Fala o Cheshev HaEfod, aqui ele falou, né, isso não é considerado uma melachá e a água não deixou de ser água. Além disso, eu tenho mais um motivo aqui para validar essa água, que é o fato de, a gente falou na halakha anterior, se alguém colocou a água dentro de um utensílio para ver se ele está rachado, furado, etc., para ver se a água está vazando, isso não tem problema em relação a Netilat Yadayim. Então, a mesma coisa se aplica aqui, quer dizer, o fato de eu usar a água para fazer uma medida, mas eu não estou usando a água em si, então isso seria válido. Isso não é considerado uma melachá. Do mesmo jeito que a gente falou, se eu pesei a água, isso não é considerado uma melachá. Então aqui também eu tenho a água, por mais que ela passou no hidrômetro, e aí a gente está pagando a conta de água por causa disso, mas isso não tem problema em relação a invalidar ela para Netilat Yadayim, já que não foi feito uma melachá na água em si. Então a água não é considerada como usada e por isso não teria problema de fazer Netilat Yadayim. Agora, os poskim discutem em relação a um moinho de água. Quer dizer, um moinho de água funciona mais ou menos igual o que a gente explicou agora. O moinho de água, a água vai correndo, e o correr da água gira o moinho e faz ele funcionar, tanto para moer o trigo, que é o que as pessoas usavam o moinho de água antigamente, como hoje em dia as turbinas da hidrelétricas para produzir eletricidade. Então, a princípio, alguns querem considerar que isso não é considerado uma água que foi feita a melachá, é igual
é igual o caso aqui, e por isso daria para liberar. O Eshel Avram de Buchat, ele discute em relação ao status do moinho de água, e ele falou, porque por um lado, a água foi utilizada para fazer algum trabalho, quer dizer, ela está movimentando o moinho, eu estou usando ela para girar a turbina, a roda, para produzir eletricidade, para moer o trigo, e etc. Por outro lado, essa é uma água que as pessoas não consideram que ela já foi usada. Então, ficam na dúvida. Mas hoje em dia, isso não é muito nafkamina, quer dizer, não tem uma diferença na halakha, porque, de qualquer maneira, as águas das hidrelétricas, a gente vai estudar mais para frente que todo esse isur de uma água que foi feita melachá é numa água que não está conectada a um mikve, a um mayan. Quer dizer, as águas das hidrelétricas, eles usam águas de rio, águas de mar, águas de etc. E aí, quer dizer, não tem esse psul de água que foi feita nela melachá, enquanto ela ainda está conectada no mikve. Então, ali nas usinas hidrelétricas, a grande maioria são águas de rio, águas de etc., elas já são consideradas um mikve natural, e aí por isso não teria, mesmo que ela girar a turbina, e mesmo que eu falar que girar a turbina é considerado uma melachá, e aí quer dizer, por um lado a gente pode comparar com o que a gente falou agora do hidrômetro, e aí falar, olha, isso não é melachá. Por outro lado, as pessoas não olham isso como água usada. Por outro lado, dá para também separar entre eles. Porque aqui a pessoa não tem, a pessoa coloca um hidrômetro para medir quanta água está saindo, mas eu não tenho, fora eu saber quanta água está sendo gasta ou não, eu não tenho. Aqui eu estou usando a água com a kavaná de fazer um trabalho. Então aqui é um pouco mais hamur, mas como a gente falou, de qualquer jeito, na prática, a maioria dos moinhos hidrelétricos, etc., é em rios, mares, água corrente natural, cachoeiras, e aí, nessa situação, eu não teria a restrição de água que foi feita nela melachá, porque ela está conectada a um mikve. Bom, então, mas isso foi em relação às águas. Hoje em dia, que a gente tem essa, como eu vou chamar, essa facilidade de que, apesar de que tem a pergunta de que a água gira ali o hidrômetro e faz o relógio correr para a gente saber quanta água está sendo usada, ou sobe a boia, tudo isso não é considerado melachá e a água é kasher para netilat yadayim. Agora vamos seguir para a próxima alachá, alachá 18. Alachá 18 fala, água que foi condensada pelo ar-condicionado. O ar-condicionado normalmente tem água que pinga ali. Então, essa água não tem problema para Netilat Yadayim, ela pode ser usada para Netilat Yadayim. E aí, da onde vem essa água que pinga do ar-condicionado? Ele falou, então, quando o gás do ar-condicionado está gelando o ar, justamente para fazer o ar sair gelado, muitas vezes o ar tem vapor de água no ar que ele condensa e acaba se transformando no estado líquido e acaba pingando. E aí, só que essa água do ar-condicionado, uma vez que ela condensa, ela é considerada uma água nova. Então não faz diferença o que foi feito nela antes dela evaporar. A hora que ela condensou e se transformou em água, ela é considerada uma água nova e não tem o problema que foi feito melachá. O que vocês vão perguntar? Ele falou, a água não faz parte do processo do ar-condicionado para gelar o ar. Ela não é igual à água que foi usada para gelar o vinho, para gelar, etc., que a gente falou que é considerado melachá. Porque a água aqui ela é um subproduto do processo de gelar o ar, e não é a própria água que gela o ar. Então, por isso, não tem restrição nenhuma em relação a essa água. Tem um livro que ele traz que uma vez foram perguntar para o Rav Ovadia se essa água valia para Netilat Yadayim ou não, e o Rav Ovadia respondeu, para que você quer usar essa água para Netilat Yadayim? E aí o autor do livro ali, da resposta do Rav Ovadia, queria concluir que o Rav Ovadia proíbe usar essa água para fazer Netilat Yadayim, mas, primeiro, sei lá, não sei se a conclusão está correta ou não sei se no momento da pergunta
tinham explicado para a Vovada exatamente como funcionava a água do ar-condicionado, mas de qualquer maneira, como a gente falou agora, a água do ar-condicionado ela não é parte do processo de gelar o ar, e sim ela é um subproduto do processo, quer dizer, o gás que tem ali para gelar o ar, ele gela o ar, e como consequência disso é o vapor de água que tem no ar, acaba condensando e a água fica pingando e etc. Então, se eu juntar uma caneca com essa água, posso usar ela para netilat yadayim. Da mesma maneira, e aí nisso já um pouco mais machloket nos poskim, tinha umas antigas geladeiras, eles chamam isso icebox, que antes de ter a geladeira elétrica, eles colocavam um cubo grande de gelo na geladeira e aí ele gelava o ar ali dentro e aí você colocava a comida lá dentro para gelar. Então, a água desse gelo que derreteu pode ser usado para netilat yadayim, ou também o gelo que se coloca nos coolers que tem hoje em dia, quando a pessoa vai fazer piquenique, etc., ele coloca um monte de gelo lá. Então, tem poskim que escreve que eu posso utilizar a água desse gelo que derreteu para fazer netilat yadayim, porque o objetivo do gelo é gelar o ar, e é o ar que gela as coisas, e aí eu não comparo isso com a água que gelou com a água que gelou bebidas, que a gente falou que não serve para netilat yadayim. Então, o Har Tzvi, ele fala que eu não considero essa água como água usada, e por isso ela poderia ser feita no netilat yadayim. Ele quer usar a comparação de que é como a água que foi usado para colocar ali uma bebida que já estava gelado. Mas primeiro alguns contestam isso e falam, peraí, como você quer falar que muitas vezes você coloca coisa quente dentro desses coolers para gelar. Tem uma outra svará para liberar, que é se o gelo foi usado para gelar, mas depois que ele derreteu, ele se transformou em água, ele é considerado uma coisa nova. E aí, se eu falar isso, realmente, aí teria base para liberar. Okay? Eu estou falando, se eu vou considerar o gelo como uma coisa nova, então aí realmente eu deveria liberar a água que derreteu desse gelo para netilat yadayim. Quer dizer, o gelo não, a água que derreteu do gelo não é a mesma coisa do gelo. Então, se eu gelei no gelo e depois ele derreteu e virou água, seria permitido para fazer netilat yadayim. Então, aí por isso, no fim, o Har Tzvi, a conclusão dele é que depende. Se é um gelo que foi usado para manter a coisa gelada, então ele é igual à água que foi usada para manter a coisa gelada, que não tem problema. Mas se é um gelo que foi usado para você colocar ali uma comida quente para gelar, teria problema. Então, assim, outros poskim trazem que o correto é evitar usar esse gelo que derreteu, porque normalmente as pessoas, depois que derrete, jogam essa água fora. Eles enxergam isso como água usada. Principalmente se, por ficar ali muito tempo, ela acabou sujando e ficou inapta para o cachorro beber, que aí todo mundo concorda que ela não serve. Mas, de qualquer maneira, o correto é evitar. Mas tudo isso é o gelo que foi usado. Esses coolers que a gente usa de vez em quando, ou essas geladeiras antigas que eram usadas à base de gelo. Mas o gelo que a gente tem hoje em dia nos nossos freezers, que você coloca a água ali e gela, e você pegou o gelo e a água dele derreteu, por isso todo mundo concorda que não é considerado água usada e pode ser usado para fazer netilat yadayim. Agora a gente vai, Bezat Hashem, para a Halachá 19, que é a última de hoje. E aí, a Halachá 19 fala que uma água que foi bebida por um cachorro ou por um porco, a pessoa deve evitar e não fazer netilat yadayim dessa água. Agora, se a água foi bebida por outros animais ou pássaros, ela é kesherá, ela é apta para netilat yadayim. E aí, a origem disso
verdade, não a origem, né? Antes, o Shulchan Aruch traz Machloket Rishonim em relação a isso, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O Ben Ish Chai, quando ele traz essa halakha, ele, além de colocar o cachorro e o porco, ele acrescentou também o gato nessa lista. Ele falou, cachorro, porco e gato que beberam da água invalidam ela para Netilat Yadayim. Porque ele falou, essa água é considerada depois uma água suja, é considerado como lixo, e aí as pessoas normalmente não reaproveitam essa água, e por isso ele falou, ela deve ser evitada para Netilat Yadayim. Mas outros animais não teria problema. Agora, o Shulchan Aruch, quando ele traz isso, o Shulchan Aruch traz que tem machloket nos Rishonim, e aí ele falou, tem gente que tem uma postura mais estrita e proíbe, e tem gente que permite, e aí fala, quer dizer, a conclusão do Shulchan Aruch é que, pelo menos, a conclusão do Shulchan Aruch é como os que facilitam. Agora, a princípio, o Shulchan Aruch e o Ben Ish Chai estão discordando. Agora, a conclusão do Rav Ovadia, quando ele comenta sobre esse Ben Ish Chai, é que, apesar de que o Shulchan Aruch não passar a halakha conforme a opinião do Or Zarua, que é o que tem a postura mais estrita entre os Rishonim, mas já que o Magen Avraham trouxe uma prova para o Or Zarua da Tosefta, e o próprio Magen Avraham fala que se o Shulchan Aruch tivesse acesso à Tosefta, ele teria concordado com o Or Zarua, ele não teria discordado do Or Zarua, então por isso fala o Rav Ovadia que a gente precisa lachshosh para a opinião do Or Zarua, pelo menos em relação a esses animais que estão escritos na Tosefta, que é o cachorro e o porco. Se forem outros animais, aí dá para permitir conforme o Shulchan Aruch, mas os dois animais, cachorro e porco, que estão escritos na Tosefta, que o Or Zarua trouxe bem furash, que é proibido, então essa água precisa ser proibida. E aí o Kaf HaChaim aumentou na lista o cavalo e o burro, e o Rav Ovadia fala não, cavalo e burro não. Somente esses dois animais, cachorro e porco, é que invalidam a água. O Ben Ish Chai traz também que se a pessoa puder evitar de não usar Netilat Yadayim de uma bebida que foi bebida por outros animais ou pássaros, ele falou até galinha, etc., tem gente que proíbe qualquer animal menos a pomba, então o Ben Ish Chai fala que quem puder deixar toda a sua água tampada para nenhum pássaro vir beber dela, fala o Ben Ish Chai, tavol alav brachá. Mas mesmo o Ben Ish Chai, quando traz isso, ele concorda que isso é uma chumrá, quer dizer, é um costume que a pessoa faz a mais, que não é algo que é obrigatório de acordo com a halakha. Então, por isso, se a pessoa se cuidar disso, ótimo, mas isso, o próprio, como a gente falou agora, uma chumrá é algo a mais, mas não é necessário. Então, a conclusão é, cachorro e porco beberam da água, a gente recusa ela para Netilat Yadayim. Outros animais beberam da água, então aí não precisa recusar essa água para Netilat Yadayim, pode fazer Netilat Yadayim com elas. E se a pessoa só tem uma água que bebeu o cachorro e o porco, e aí ele já fez com ela Netilat Yadayim, quer dizer, se ele já fez com ela Netilat Yadayim, o correto é ele tentar fazer de novo Netilat Yadayim com outra água, já que a gente falou que o Shulchan Aruch, apesar de que ele liberou pelo menos Bediavad, a gente roshesh para a opinião da Tosefta, que o Magen Avraham fala que se o Shulchan Aruch tivesse acesso à Tosefta, ele teria voltado atrás, então por isso é correto a pessoa tentar fazer Netilat Yadayim com outra água. Então, mas, quer dizer, então, cachorro e porco a gente recusa na halakha, outros animais é permitido usar a água que eles beberam para Netilat Yadayim. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.